Agora, pessoal, vamos estudar esse tópico aqui, ó, verdades e mentiras, que causa muita dúvida na cabeça dos candidatos, viu? Muita dúvida mesmo. E esse tipo de questão, ele é cobrado pela maioria das bancas, tá? A Idecam cobra, a FCC cobra, FGV cobra, CESP cobra, todas as bancas aí que eu conheço, a maioria cobra essas verdades e mentiras, tá? Então vamos lá, vamos aprender o que é, como reconhecer que uma questão e um problema é de verdades e mentiras e como proceder para chegar ao gabarito, tá? Então aqui eu estou dando a mina, o caminho aí da mina de ouro para vocês, tá? Estou entregando de bandeja como você resolver as questões, no caso aqui, de verdades e mentiras. Então eu trouxe aqui um roteirozinho, 2 slides. Esses 2 slides dizem tudo que você quiser saber de verdades e mentiras. Então, vai abrir o leque aí, ó, vai abrir sua mente para você resolver. Não vou dizer 100%, né? Porque 100% aí seria muita pretensão minha. Mas 95% das questões, aquelas que mais caem em prova, você vai resolver com esta aula aqui. Então, vamos lá. Como identificar se um problema, se uma questão trata de verdades e mentiras? Bom, a gente vai identificar quando envolve normalmente personagens, tá? Vai envolver pessoas, e essas pessoas vão declarar algo veraz, quer dizer, verdadeiro, ou algo mentiroso. Quando fala em alguém falou a verdade, alguém está mentindo, das pessoas da questão, uma só fala a verdade e as demais mentem, ou das pessoas da questão envolvidas no enunciado, uma mente e as outras falam a verdade. Então, é fácil de identificar que é um problema de verdades e mentiras, tá bom? Bom, sabendo identificar, agora você vai ter que saber alguns pré-requisitos para responder as questões. Por exemplo, perguntas que só têm uma resposta. Como assim, professor? Bom, existem duas perguntas no raciocínio lógico que só tem uma resposta para cada uma. Por exemplo, se eu pergunto a uma pessoa que fala a verdade, vamos supor, a personagem A sempre fala a verdade. Se eu pergunto, A, você fala a verdade? A vai responder que sim, porque ele sempre fala a verdade. Se eu perguntar a um personagem B, e esse B sempre mente. Se esse B sempre mente, se eu perguntar a ele, B, você fala a verdade? Como ele mente, ele vai dizer que sim, também, tá? Ele vai dizer que sim. Então, esse tipo de pergunta só tem uma resposta. Então, toda vez que eu perguntar a alguém se a pessoa fala a verdade, eu só vou ouvir uma resposta. Mesmo essa pessoa falando a verdade ou mentindo, só vai me responder sim. Outra pergunta que também tem só uma resposta é quando eu pergunto se a pessoa mente. Ora, nós temos duas personagens, uma A, que sempre fala a verdade, e a B, que mente. Se eu perguntar a A, você é mentirosa? Essa pessoa vai dizer que não, certo? Essa pessoa vai dizer que não. Se eu perguntar a pessoa que mente, a pessoa B, ela mente, tá? B, você é mentirosa? Ela também vai responder que não, certo? Então, esses dois tipos de questões aí, esses dois tipos de questionamento, de perguntar se uma pessoa ou uma personagem sempre diz a verdade, você sempre vai ouvir o sim, mesmo a pessoa dizendo a verdade ou mentindo. E se você perguntar a qualquer personagem se ela mente, ela vai dizer sempre não, mesmo essa pessoa dizendo a verdade ou mentindo. Então, isso aqui é pré-requisito para você entender questões de um modo geral de verdades e mentiras. Bom, mas o trunfo mesmo está aqui neste slide. Então, eu trouxe o seguinte: como reconhecer pessoas, primeiro, do mesmo grupo e pessoas de grupo contrários. O que quer dizer isso? Pessoas do mesmo grupo. Veja bem, nós temos aqui, vamos supor que nós tivéssemos 4 personagens, A, B, C e D.
A e B de um lado, A e B de um lado, e C e D de outro lado. Quando eu falo de um lado, ou eles falam a verdade ou eles mentem, tá? Então, se eu perguntar a A, eu pergunto a A. Eu não sei se A está mentindo ou falando a verdade. Eu sei que A e B é do mesmo grupo. C e D também são do mesmo grupo. Se eu perguntar, me fala alguma coisa de B, B mente, B diz a verdade. O A vai dizer o quê? Se A é do mesmo grupo de B, ele vai dizer que A fala a verdade. Não é isso? Então, A e B são farinhas do mesmo saco. São farinhas do mesmo saco. A vai dizer B está falando a verdade. E B vai dizer A está falando a verdade. Por quê? Porque eles dois são do mesmo grupo. Ou eles dois falam a verdade, ou eles dois mentem. Então vamos lá. Quando é que dois personagens são do mesmo grupo? Quando um personagem diz que a outra fala a verdade, então necessariamente essas duas pessoas são do mesmo grupo. As duas falam a verdade ou as duas mentem, tá? São do mesmo grupo. Quer dizer do mesmo grupo, gente? Não quer dizer que as duas falam a verdade, não. Pode ser que as duas falem a verdade ou as duas mintam, tá bom? Então, quando você vê alguém defendendo outra, é porque elas são do mesmo grupo, são farinhas do mesmo saco. Pronto, ficou mais fácil de entender. Bom, e como reconhecer pessoas de grupos diferentes, de grupos contrários? É aqui que é a chave da maioria das questões, tá? Aqui se encontra a chave da maioria das questões. Bom, identificar quando uma pessoa é de um grupo diferente de outro, ou seja, quando é que a pessoa A é diferente da pessoa C, é de grupo diferente da pessoa C. Como é que eu faço? Como é que eu reconheço? Quando uma pessoa acusa a outra, se A acusa C ou D acusa B, não interessa. Se uma pessoa está acusando outra, você pode ter certeza que elas duas são de grupos diferentes. Se uma defender a outra, farinha do mesmo saco, mesmo grupo. Se uma acusa a outra, são de grupos diferentes, tá? Então ali, quando uma acusa a outra, ali uma delas está mentindo e a outra está falando a verdade. Aqui que mora a chave da solução, ou seja, é aqui que eu encontro a contradição. A contradição quer dizer posicionamentos contrários. Uma mente e a outra fala a verdade. Então, em toda contradição, sempre vai ter uma mentira, sempre uma mentira e uma verdade. Sempre. Tá bom? Então, toda vez que você encontrar uma contradição, você pode ter certeza que ali vai ter uma mentira e ali vai ter uma verdade. Certo? E quando é que eu encontro uma contradição? Quando uma pessoa acusa a outra. Quando uma pessoa acusa a outra. Por exemplo, o A vai acusar o C ou D. B vai acusar o C ou D. Por quê? Porque estão em. Só botar aqui. Porque estão em grupos diferentes. Tranquilo? Pronto. A teoria é só essa. Se você souber disso aqui, principalmente dessas duas últimas informações, de reconhecer as pessoas do mesmo grupo ou de grupos diferentes, você matou a maioria das questões. Bom, agora a gente vai resolver uma bateria de questões. Eu trouxe 8 questões aí e eu trouxe questões de outras bancas também, tá? Eu fiz o seguinte, eu peguei, fiz uma análise das questões, e eu noto que existem 3 maneiras diferentes de serem cobradas este assunto. Tá? Eu vou falar sobre as 3. Eu trouxe exemplo das 3. Então, não tem outro exemplo, eu não conheço outro exemplo que a banca tenha pedido esse assunto de verdades e mentiras.
Eu trouxe os 3 esquemas que ela pode pedir, tá bom? Então, vou cortar o vídeo aqui, o vídeo para, porque esse vídeo vai ser só da teoria, uma teoria muito pequenininha, porém, se você souber essas dicas, você acerta de cheia a maioria das questões. Bom, então aguardo vocês na bateria de questões de verdades e mentiras. Vamos resolver o primeiro tipo de questão que fala sobre verdades e mentiras. Lembra que eu falei na teoria que ia trazer 3 estruturas diferentes? Então, essa estrutura é a mais fácil, tá, de você responder a questão. Eu vou demorar um pouquinho nela, porque eu vou fazer toda a análise dela, tá? Vou fazer toda a análise dela bem minuciosa, para que não reste nenhuma dúvida aqui, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte: uma escola de ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam. Vamos lá. Foi a criança E, disse a criança A. Gente, se a criança A está acusando a criança E, o que é que eu posso concluir? Vamos fazer aqui os grupos? Eu não estou preocupado, eu não estou preocupado aqui, ó, de encontrar gabarito não, tá? Eu estou preocupado de ensinar vocês como vocês devem começar a estudar esse assunto, analisar. Depois que você tem todo o preparo de resolver uma questão, aí na prova você faz direto. Aqui eu estou ensinando passo a passo, tá bom? Como é a primeira questão. Então vamos lá. Foi a criança E, respondeu a criança A. Então qual é a conclusão? Se a criança A acusa a criança E, isso quer dizer o quê? Que elas duas são de grupos diferentes. Aqui é o grupo 1 e aqui é grupo 2. Então vou botar A pertence ao grupo 1, E pertence ao grupo 2. Tranquilo? Segunda informação: não fui eu, respondeu a criança B. Bom, B está se defendendo, né? Não fui eu. Então, essa informação, só ela não me dá respaldo de dizer se a criança B é do primeiro grupo ou do segundo. Não me dá. Vamos lá. A criança B está falando a verdade, disse a criança C. Ora, se a criança C está dizendo que a criança B está falando a verdade, o que é que eu concluo? Que B e C são farinhas do mesmo saco. Então, eu vou botar B e C são farinhas do mesmo saco. Não sei de que grupo está B nem C, mas eu sei que B e C são do mesmo grupo. Porque, veja, a criança C está defendendo a criança B. Ela diz, ó, a criança C diz, a criança B está falando a verdade. Então, essas duas crianças são farinha do mesmo saco. Vamos lá. Foi a criança A, disse a criança D. Opa, a criança D está acusando a criança A. Está acusando a criança A. Se a D acusa a criança A, isso quer dizer que A e D são de grupos o quê? Iguais ou diferentes? Já que ela acusa diferentes. Então, A e D é de grupos diferentes. Então, não pode ser do mesmo grupo de A. Então, a D tem que ser do grupo do E. Porque só tem dois grupos, gente. Tá? Só tem dois grupos. Vamos ver a outra informação. A criança D está mentindo, disse a criança E. Disse a criança E. E agora? A criança E e D não estavam no mesmo grupo, né? Mas a criança D está dizendo que a criança E está mentindo. Opa, a criança E está dizendo que a criança D está mentindo. Então veja que dessas informações, a mais forte aqui é quando uma personagem diz que a outra mente. Uma personagem diz que a outra mente.
E a chave da questão, gente, é justamente isso, ó, a contradição. A contradição está onde uma pessoa diz: Fulano é mentiroso, Fulano não está dizendo a verdade, tá? A contradição está aí. Geralmente vem mentiroso, está mentindo, mentiroso. Então, toda vez que você encontrar uma questão de verdades e mentiras e ver que uma personagem, alguém, está dizendo que outra pessoa é mentirosa, então vai logo fazer o seguinte, ó. Vai logo, você vai logo identificar essas duas pessoas, a criança, o que a criança está dizendo com a criança que ele acusou. Então veja que a criança E diz que a criança D está mentindo. Então, aqui, entre D e E, está a contradição. Quando uma criança diz que a outra está mentindo, então ali está a contradição. A mentira está em um dos dois e a verdade está em um dos dois. Tá certo? Então, primeira coisa que eu sei, que a contradição, então eu vou logo à procura da contradição. A contradição está entre quem? E e D. A contradição está entre E e D. E é isso que você deve encontrar. É isso que você deve procurar. Então, procurou a contradição, encontrou, então você vai se concentrar só nesta contradição, porque ali, você pode ter certeza, vai existir uma mentira e vai existir uma verdade. Deixa eu apagar aqui essa outra parte, porque ali vai existir uma mentira e vai existir uma verdade, certo? Então, a certeza que eu tenho é que aqui uma pessoa mente e uma pessoa fala a verdade. Pronto. Quando uma pessoa diz que a outra é mentirosa, então ali existe uma contradição e ali mora uma mentira e uma verdade. Sempre uma mentira e uma verdade. Ou uma verdade e uma mentira. Tá? A ordem não importa. Bom, se ali fala uma verdade e uma mentira, eu vou ler o restante da frase para ver se eu consigo concluir algo. Vamos lá? Sabe-se que foi uma dessas 5 crianças que escondeu o livro do colega e que uma delas está mentindo. Opa! Uma delas está mentindo. Das 5 crianças, uma mente. Uma mente. E a mentira, gente, está na contradição. A mentira ou vai fazer parte do C ou vai fazer parte da criança D. Opa, C não, D ou E, certo? Então já sei que a mentira mora ali. Se a mentira mora ali, se só há uma mentira, então o que a criança A falou é verdade, o que a criança B falou é verdade, o que a criança C falou também é verdade. Por que eu tirei essa conclusão? Porque na contradição existe uma mentira e uma verdade. E a questão disse: apenas uma pessoa mente. Ora, se apenas uma pessoa mente, essa pessoa está na contradição. As demais falam sempre a verdade. Veja o que a questão pede. Quem escondeu o livro do colega? Aí eu vou olhar aquelas pessoas que falaram a verdade. A criança A falou a verdade. A criança A disse que quem escondeu foi quem, ó? A criança A responde: quem escondeu foi a criança E. Então, gabarito, letra D. Quem escondeu? Porque aqui quer saber quem escondeu o livro. Quem escondeu foi a criança E. A criança B falou a verdade. Não fui eu. E realmente não foi a criança B. Quem escondeu foi a criança E. A criança C também falou a verdade. O que foi que a criança C falou? Que a B está falando a verdade. Claro, a B disse que não foi ela. Lembra que eu disse que a criança B e C são farinhas do mesmo saco? Pronto, está aí, certo? Bom, já respondemos a questão.
Agora, presta atenção. Eu vou mais além do que o gabarito. Já sei que o culpado, ó, o culpado, ou seja, quem escondeu o livro foi a criança é. Beleza. Mas se a pergunta viesse assim: quem mentiu? Quem mentiu? Quem mentiu está na contradição. Quem mentiu, quem mentiu, ou é a criança D, ou foi a criança E. Um dos dois mentiu. Certo? Por quê? Porque a mentira só tem uma mentira e a mentira está na contradição. Já descobrimos o culpado. Beleza, agora eu quero saber quem foi que mentiu. Quem foi que mentiu? Ou foi a criança D ou foi a criança E, porque essas duas crianças fazem parte da contradição. Vamos analisar o que a criança D falou. A criança D diz o seguinte: foi a criança A que escondeu. Não, gente, a gente já encontrou o culpado. O culpado foi a criança E. Então a criança D, ela mente. Ela mentiu. Ó, ela está dizendo que foi a criança A. Ó, a D está dizendo que quem escondeu o livro foi a criança A. Não, a gente já encontrou o gabarito. Quem escondeu foi a criança E. Então a criança D está mentindo. Se a criança D está mentindo, é porque a criança E fala a verdade. Vamos ver? A criança E responde: a criança D está mentindo, certo? Então está falando a verdade, porque a criança D realmente está mentindo. Então, a chave da questão, desse tipo de questão, quando uma pessoa acusa a outra, a chave é você encontrar a contradição. Professor, onde é que encontra a contradição? Você encontra a contradição quando uma personagem, uma pessoa diz: Fulano de tal é mentiroso, Fulano de tal não está falando a verdade. Tá? É aí que mora a contradição. Então você pega o acusado e o acusador, e ali dentro, nos dois, existe a contradição. Nos dois, um está mentindo e o outro está falando a verdade. Tranquilo, gente? Então, aqui analisamos mais do que o gabarito. Esse tipo de questão, ele vai sempre perguntar quem é o culpado ou quem está mentindo. Só esse tipo de pergunta. Então, a gente não vai mais fazer perder tempo analisando quem está no grupo de quem, tá bom? Então, de agora em diante, a gente já sabe que o segredo aí da questão é descobrir a contradição. Encontrou a contradição, você sabe que ali tem um falando a verdade e o outro mentindo, pronto, matou a questão. Esse tipo de esse tipo de pergunta, ele vai perguntar assim, esse tipo de questão. Quem é o culpado? Ou quem está mentindo? Pronto, só esses dois. Então, se a questão vai pedir quem é o culpado ou quem está mentindo, então eu vou me ater a só isso aqui. Tá? Nas demais questões, desse tipo de estrutura, eu vou sempre descobrir o culpado e vou sempre descobrir quem está mentindo. Às vezes, é a própria pessoa, é o culpado e está mentindo. Aqui não, aqui o culpado, quem escondeu o livro foi a criança E e quem mentiu foi a criança D. Certo aí? Então, vou parar esse vídeo para não ficar longo. Vou dividir o vídeo um por um, tá bom? Fica mais fácil para vocês estudarem. Pronto, então aguardo vocês na questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Ela tem outra estrutura, tá? De cobrar verdades e mentiras. Não, aqui não tem aquela história de dizer que alguém está mentindo, tá? Aqui não tem aquela história da contradição. Então vamos ver como é essa estrutura. Ao final de uma maratona, os três primeiros colocados deram entrevista muito confusa. Bernardo disse que foi o segundo colocado. O segundo colocado. André disse que Bernardo foi o terceiro colocado. E Caio disse que André foi o segundo colocado. Sabe-se que somente o primeiro colocado disse a verdade, ou seja, o primeiro colocado, só ele disse a verdade, só ele disse a verdade. Então, por isso, conclui-se que,
Então vamos lá. Quem são os personagens aqui? Bernardo. Bernardo disse: Eu fui o segundo colocado. André. Foi que André disse? Bernardo. Bernardo foi o terceiro colocado. E, por último, Caio disse o seguinte: André foi o segundo colocado. Bom, sabendo que o que chegou em primeiro colocado, só ele falou a verdade, então aqui só tem uma verdade. Vamos ver se essa verdade está com Bernardo. Se essa verdade está com Bernardo, se ele disse realmente a verdade, ele chegou em primeiro lugar. Ele foi o primeiro colocado, certo? Mas o que foi que Bernardo disse? Eu fui o segundo colocado. Gente, se ele foi o segundo colocado, ele foi o primeiro? Não, ele foi o segundo. Se ele não foi o primeiro, é porque ele mente. Então, ele mente, certo? Então, o primeiro colocado não foi Bernardo, certo? Vamos ver agora o que foi que André disse. André disse que Bernardo foi o terceiro colocado. Bom, presta atenção. Se André está dizendo que Bernardo foi o terceiro colocado, o que a gente sabe que ele não foi o primeiro. O primeiro ele não foi. Não pode ser o primeiro colocado, tá? André está dizendo que Bernardo foi o terceiro. Claro, ele pode sim estar no terceiro lugar, na terceira colocação. Aqui, ó, não posso concluir nada, tá? Ele pode sim. Claro que ele pode ter chegado no terceiro, como pode ter chegado no segundo. Só sei uma coisa, que ele não é o primeiro. Ou é segundo, é terceiro. Aí a gente vai tirar depois com as conclusões, tá? Então ele pode sim que pode ser que o que André falou é verdade. Agora vamos analisar Caio. Caio disse assim: André foi o segundo colocado. Bom, se Caio está falando a verdade, se André for o segundo, Caio foi o primeiro, né? André foi o segundo. Então, se Caio fala a verdade, presta atenção, se Caio realmente fala a verdade, ele chegou em primeiro, ele está em primeiro lugar, certo? Então, André mentiu. Se André mentiu, Bernardo foi o terceiro? Não, Bernardo foi o segundo, porque a gente sabe que Bernardo não foi o primeiro. Porém, Bernardo disse: Eu fui o segundo colocado. E aí? Certo? E aí? Foi o segundo ou não? Eu sei que ele não foi o primeiro. O primeiro eu sei que ele não foi. Mas ele está mentindo, tá? Ele está mentindo. Então vamos lá, vamos repetir. Se Caio estiver falando a verdade, Caio é o primeiro. Se Caio é o primeiro, André foi o segundo colocado. André foi o segundo colocado. E André também está mentindo, né? Ó, se André está mentindo, o que foi que André disse? Bernardo foi o terceiro. Não, Bernardo foi o segundo. Primeiro ele não foi. Se André está mentindo, é porque o que André disse não é verdade. Se o que André disse foi Bernardo foi o terceiro colocado, não é verdade, então Bernardo deveria estar no segundo. Mas aqui dá choque. Quem está no segundo? Bernardo ou André? Então, a conclusão é que Caio fala mentira. Caio mentiu. Se Carlos mentiu, se Carlos mentiu, qual é a conclusão? É que André falou a verdade. Vamos ver, ó. Opa, André falou a verdade. Será que falou a verdade? Vamos testar, né? Se André fala a verdade, primeiro colocado é André.
porque o primeiro colocado fala a verdade. Vamos ver o segundo, vamos ver o terceiro, ver se dá choque, tá? De informação. Se André fala a verdade, ele foi o primeiro. André disse que Bernardo foi o terceiro, então Bernardo foi o terceiro, tá? E o que Bernardo disse é mentira. Bernardo disse: Eu fui o segundo colocado. Não, ele está mentindo, ele foi o terceiro. Quem foi o segundo foi Caio. Então veja que nesta análise aqui, tudo se encaixa perfeitamente. Então, esse tipo de questão é questão de teste. Você vai testando. Se Bernardo fala a verdade, aí você vai testar. Se der choque, então não, Bernardo não está falando a verdade. Aí você vai para André. Será que André está falando a verdade? Montou a estrutura, ficou na dúvida. Então, pula André, passa André, vai para Caio. Analise se Caio falou a verdade, porque só um fala a verdade. Caio analisou o que Caio falou, se deu choque, como deu aqui, então Caio não está falando a verdade, está mentindo. Então, Bernardo está mentindo, Caio está mentindo, sobrou André para falar a verdade. E quando você pega André falando a verdade, você monta esta estrutura que ela é perfeitamente lógica, tá? Ela é perfeitamente lógica. Então, como ficou o ranking? André foi o primeiro, Caio foi o segundo e Bernardo foi o terceiro. Gabarito aí, ó, na letra B. André foi o primeiro colocado. Então, cuidado, tá, gente? É uma questão totalmente diferente daquela que a gente trabalhou na primeira estrutura, né? Que foram as três primeiras questões. Aqui não, aqui é uma questão de teste. Você vai testando um por um. Quando você testa um por um, testou um, deu choque, para. Testa o outro, deu choque, para. Testou o outro, deu coerência do começo ao fim, então ali está a sua conclusão. Tranquilo? Então eu vou terminar esse vídeo para a gente fazer a próxima questão daqui a pouco. Agora vamos a outra estrutura de questões de verdades e mentiras. Já vimos duas estruturas, são três, tá? A primeira é aquela da contradição, quando uma pessoa acusa a outra de mentir, aí você encontra a contradição, na contradição vai ter uma verdade ou uma mentira, faz análise e marca o gabarito. A segunda estrutura é quando não há contradição, certo? Não há contradição. E aí você vai fazer o teste, vai pegar cada uma das proposições e vai testando. Se é verdadeira, aí vai ver a coerência nas demais, tá bom? A terceira e última estrutura de verdades e mentiras, esta aqui sempre tá caindo, tá? Das três estruturas, a primeira cai mais. Agora, se em segundo lugar é esse tipo de estrutura, e o terceiro lugar aquele outro do teste, tá bom? Mas são essas três estruturas aí que vocês têm que aprender. Bom, essa estrutura diz o seguinte: considere que dos 7 anões, 3 estão posicionados lado a lado. Sabe-se que mestre sempre diz a verdade, então o mestre é um anão, ele sempre diz a verdade. Gente, olha, esse tipo de questão, a chave dela é sair pela personagem que sempre diz a verdade, tá bom? Porque assim, como eu quero chegar a uma conclusão, eu vou seguir quem? Qual o conselho que eu vou seguir? Eu vou seguir uma pessoa que sempre mente? Não. Uma pessoa que às vezes mente, às vezes fala a verdade? Também não. Então eu vou seguir o que a pessoa que fala a verdade diz, tá? Então essa é a chave da questão. Seguir a orientação de quem sempre fala a verdade. Dengoso fala a verdade. Às vezes fala a verdade. Opa, às vezes fala a verdade, quer dizer, ele pode falar a verdade ou pode mentir. Não é uma pessoa boa para confiar nessa questão, tá? Para fazer análise da questão, não é uma pessoa boa, não. E zangado nunca fala a verdade, ou seja, zangado mente, só faz mentir. Se zangado mente, então ele não é a pessoa apropriada para a gente seguir os passos para chegar no gabarito, tá bom? Vamos lá. O que está à esquerda diz, mestre está no meio. O que está no meio diz, eu sou dengoso. O que está à direita diz, zangado é quem está no meio. Então, eu vou fazer aqui 3 posições. Eu vou fazer um retângulo para cada posição.
o da esquerda, o do meio e o da direita. Faça sempre isso. Você não vai errar nunca, tá? Agora vamos colocar dentro desse retângulo a frase que cada um diz, né? Veja bem, o que está à esquerda diz: mestre está no meio. Mestre está no meio. Isso é a frase da pessoa que está sentada fala. Bom, o que está no meio diz: eu sou dengoso. Eu sou dengoso. Esta é a frase da pessoa que está no meio, diz, fala, né? Eu sou dengoso. E o que está à direita diz: zangado é que está no meio. Zangado, zangado está no meio. Pronto. Colocando essas três frases nas devidas posições, agora a gente vai procurar quem é que fala sempre a verdade. Que a chave está nele, tá? Então, quem fala sempre a verdade é o mestre. Então, eu vou pegar esse mestre e vou testar se ele está nesta posição, na esquerda, na direita, ou na do meio na direita. Tá bom? Então, eu vou testar qual lugar que ele esteja. Então, vamos lá, vamos testar aqui. Vamos ver qual lugar que ele se adequa aqui perfeitamente. Vamos para. Vamos testar, vamos supor que o mestre esteja aqui. Será que o mestre está aqui? Vamos lá? Vamos ver? Se mestre estiver na, na posição do meio, ele sempre diz a verdade. Então ele diz: eu sou dengoso. Não, gente, ele é o mestre. Como ele só fala a verdade, ele não pode dizer eu sou dengoso. Então, conclusão, que o mestre não está na posição do meio, tá? Ele não está na posição do meio. Vamos testar a primeira posição. Será que o mestre está aqui? Por que eu estou seguindo a orientação do mestre? Porque ele fala a verdade. Então é ele que eu vou posicionar em cada lugar aí para saber se quando eu coloco ele naquela posição tem coerência o meu raciocínio. Vamos supor que o mestre está na posição da esquerda. A pessoa que está na posição da esquerda diz: mestre está no meio. Ora, se ele está ali e ele fala a verdade, como é que ele vai dizer que está no meio? Então, o mestre não está na primeira posição, restando para o mestre qual posição? A da direita. Então, o mestre realmente está na direita, certo? Bom, se o mestre diz a verdade, então eu vou seguir o que ele disse. O que ele disse? Zangado está no meio. Opa! Zangado, zangado está no meio. Essa é a conclusão. Eu não vou nem olhar qual foi a frase de Zangado, tá? Para mim pouco interessa. O que interessa aqui é o mestre e o que ele falou. Bom, se mestre está na direita, Zangado está no meio, sobrou quem para estar na esquerda? Sobrou Dengoso. Pronto, já descobrimos aí, ó. Questãozinha também fácil de resolver, desde que você saiba como iniciar. Então vamos lá. Mestre está à direita, Dengoso está à esquerda e Zangado está no meio. Vamos ver qual o gabarito? Letra A, Dengoso está no meio. Não. Letra B, Dengoso é quem está no meio. Não. Letra C, Zangado está à direita de Dengoso. Zangado está à direita de Dengoso. Tá certo. Ó. Se eu comparar Zangado com Dengoso, Zangado está à direita. Mas à esquerda de Mestre, ou seja, Zangado está à direita de Dengoso e Zangado está à esquerda de Mestre. Perfeito. Aqui à direita e aqui à esquerda.
Perfeito. Gabarito, ó, letra C. Tranquilo aí, gente? Então a dica é: você coloca as três posições, coloca a frase correspondente a cada posição, procura quem está falando a verdade. Essa pessoa que está falando a verdade, você vai testar se ela está na posição da esquerda, da do meio ou da direita. Siga sempre o que a pessoa que fala a verdade está dizendo, tá? Ela tem a coerência, então ela vai te dar o gabarito da questão. Então, questãozinha aí, ó, top, fácil, fácil, depois que a gente aprende esse método. Tranquilo?